Olá você, estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, em mais uma edição, claro, com muita informação. A gente vai conversar com você aqui também, nós temos nosso WhatsApp, que está no QR Code aqui, para você falar com a gente, né? E principalmente, antes mesmo da mensagem do dia que a gente vai trazer para você, falar com o programa de hoje para lá de especial, né, doutor Vitor? É um programa especial, hoje ele considera o programa especial porque nós estaremos fazendo as fotos e vídeos dos melhores momentos da posse da diretoria que aconteceu no dia 9, na sexta-feira, semana passada, lá no restaurante Portal. Foi realmente um sucesso, a adesão foi boa. Que legal. Nós achamos bacana, sim, e por isso mesmo vamos fazer a divulgação durante aí o programa, embora teremos aí algumas colunas e notícias, mas o foco é divulgar o evento. Isso, vamos divulgar bem o evento. A mensagem de hoje, para você refletir junto comigo, querido, junto comigo, minha querida, por maiores que sejam as dificuldades do amor, vale sempre a pena amar. E é isso, é sobre isso. Ame intensamente e seja feliz. No programa de hoje você vai saber que trabalhadora que fez xixi na calça... O quê? Isso. A trabalhadora fez xixi na calça. Na calça? Isso, por falta de tempo. Não deixavam ela ir. Não deixaram no banheiro? Colocavam muito trabalho nela, não dava conta. Vai ser indenizada. Vai ser indenizada. E também vamos comentar hoje ainda sobre o acidente que aconteceu, né? O avião que saiu de Cascavel para São Paulo, caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas. A gente vai falar sobre esse assunto ainda no programa de hoje. E claro, os nossos colunistas, no Direito Imobiliário, a doutora Débora de Castro da Rocha, né? O programa em loco com a doutora Janaína Chiaradia. Ainda teremos o Matheus Tal, economista, com a economia brasileira, o doutor Laide Esteves, né? Com o direito tributário. Deixa eu me apresentar, eu sou o Claudinei Santos, sou o diretor do programa comigo. O meu querido Eduardo Bernardi, também meu querido Ney Daniel na produção, e o doutor Vitor Hugo Loureiro, que está aqui ao meu lado, que é o presidente do SINAP, advogado, e vai comentar as notícias no programa de hoje. Vou falar 4199658-6981, esse é o nosso WhatsApp. Caso falei rápido demais, esse QR Code aqui vai direcionar você direto para o nosso WhatsApp. Vem para cá, vem conversar com a gente, doutor Vitor. Muito bem, então o editorial de hoje é a alegria de renovarmos, né? Tivemos eleições no dia 26 de julho, transcorreram normalmente as eleições sem nenhum problema e marcamos para dia 9, 9 de agosto, sexta-feira, a posse da diretoria oficiosa e tudo mais, oficial, e eu só tenho a agradecer. Então renovamos a diretoria, algumas pessoas vieram somar conosco, e nós estaremos aí com 4 anos, aí, o quadriênio, né, de 24 até 28, para executar os serviços que o sindicato tem o seu objeto, né, que na verdade é a defesa dos interesses dos advogados. Advogados empregados, advogados seletistas, esse é o objeto do SINAP, mas também se tornar uma entidade como está se tornando, como é respeitada, né, conhecida, onde nós tivemos até uma curiosidade, tivemos visita de políticos lá, né, vereadores e candidatos a vereador, candidato a vice-prefeito, enfim, o pessoal já transitou por lá também, porque a gente, advogados, naturalmente, claro, né, porque os candidatos têm que ser da área também, né, do direito. Lógico. Não vão cair de paraquedas lá só para... Não era o caso, né? É da nossa área, então tem esse direito de transitar e ser candidato aí. Nós queremos isso. E olha, Claudinei Santos, 1.200 candidatos a vereador para as eleições agora de outubro, hein? 1.200 candidatos. Não dá tempo de conhecer 100, 50. Por isso é que é uma dificuldade. E reduziram bastante o período eleitoral para fazer a campanha. Como é que vai se conhecer essas pessoas, né? Então, é alguma coisa assim, complicada. Então é mais fácil para aqueles que já estão como vereadores. Me parece que só 2, né, não vão ser candidatos e o resto, a Câmara inteira, menos 2 serão candidatos à reeleição e vários tantos que estão tentando aí. Agora, sobre o SINAP, teremos uma novidade também. Opa! Integra a diretoria agora o Munir Guérios, doutor Munir Guérios,
que era o apresentador do Direito para Todos, que havia um estúdio na CWB-TV, ele produzia esse programa em nome do SINAP, ele já participou da diretoria do SINAP, e era diretor, inclusive, presidente da CWB-TV. O Munir Guérios retorna ao SINAP e com a missão de dirigir, produzir o programa SINAP no ar. Então ele vai reativar lá o estúdio que fica lá no SINAP, vai fazer um dia de gravação e voltará ao SINAP no ar. Que legal. Capitaneado aí, apresentado pelo Munir Guérios, muito obrigado por isso. A Janaína aquele dia continua na comunicação, programa em loco que ela aparece, nós temos atividades e já lançamos desde logo um evento, estamos organizando ainda, claro que vamos estruturar, para o dia 7 de setembro. 7 de setembro é um sábado, um feriado, e nós pretendemos fazer um evento, a magnitude grande, com o tema Direito Sindical na Democracia Brasileira. Direito Sindical na Democracia Brasileira. E como subtítulo, o papel dos sindicatos na atualidade. Então esse vai ser um chamamento, pretendemos convidar outras entidades sindicais, na verdade fazer um encontro dessas entidades sindicais para produzir novas informações, novas pautas em comum, né? E trabalhar em cima disso. Então, aguardem essas novidades, teremos lançamentos, vamos avisar, vamos chamar pessoas, palestrantes de renome nessa área do direito sindical, né? Então, vamos trabalhar, a nova diretoria já está convocada para esse trabalho. Tem muito trabalho para esse quadrinho aí na frente. Então, vamos lá. Vamos para a notícia, doutor Vitor Hugo, porque é curiosa essa notícia aqui, porque uma trabalhadora que fez xixi na calça. Ai, terrível. Por falta de tempo de ir no banheiro. Ela vai ser indenizada, doutor Vitor. O que conta a história? Ex-funcionária do Poupa Tempo. Poupa Tempo anuncia aqui? Não anuncia aqui. Não anuncia aqui. Que urinou na roupa por não ter tempo de ir ao banheiro, será indenizada por danos morais. Assim decidiu o juiz de trabalho da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo capital, que também reconheceu a supressão do intervalo interjornada da reclamante. O juiz determinou que a Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, responsável pelo Poupa Tempo, pague o período suprimido com acréscimo de 50%, e indenize a ex-empregada ainda em R$15 mil devidos às condições de trabalho que a impediam de utilizar o trabalho. Você imagina a carga horária de não poder ir no sanitário e ir no banheiro. Você imagina isso, que situação. Agora, por que chega a capital? Olha, a capital econômica do país, São Paulo, 12 milhões de habitantes, e tem uma situação dessa dentro de uma empresa. Você veja a que ponto que chega. Parece um trabalho, de novo, aquele trabalho escravo, trabalho obrigado, né? Parece que o trabalhador está lá fazendo um favor e não pode ir fazer suas necessidades. Você veja que situação. R$15 mil resultou de indenização, né? E um bom puxão de orelha para essa empresa da Prodasesp, Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que é responsável lá pelo Poupa Tempo. Eles pouparam bastante tempo, pouparam o tempo do banheiro da funcionária. Por exemplo, ela não teve oportunidade de poupou bastante tempo. Agora, é só ela ou tem mais? E olha, deve ter muitos funcionários, hein? Deve ter muitos funcionários. É só ela ou tem mais? Então, atento lá o pessoal, nosso colega lá, o sindicato lá, que é dessa área aí de processamento de dados, dá uma olhadinha lá, manda o delegado sindical, dá uma olhada, que tá as condições de trabalho, né? Se o juiz já não determinou uma blitz, né? Então, blitz. Vamos encerrando a notícia. Encerrei. Agora, novidades. Lucas Baumer nos presenteará, nos chamou para que o áudio desse programa seja exibido no Rádio Blitz. Olha que maravilha. Então o áudio do nosso programa também estará aí para a semana que vem, basta o Ney vai mandar os arquivos, nós estaremos também de som lá na Rádio Blitz também vários dias aí, beleza? Que maravilha. Voltamos à Rádio Blitz. E o Bom Filho a casa retorna. É isso aí. Vamos acompanhar algumas imagens agora da posse, doutor? Vamos lá, vamos ver alguma coisa. Voltamos já.
Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu nome é Andréa Arruda Vaz, eu sou advogada, professora, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, mestre também em Direitos Fundamentais e Democracia, e estamos aqui para trabalhar um pouquinho no Direito em Foco, algumas reflexões importantes do direito constitucional a partir de uma perspectiva para o direito sindical. Eu, particularmente, penso que nós temos que refletir a respeito do papel democrático da Constituição, do papel que a nossa Constituição de 1988 traz. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição pluralista, uma Constituição solidária, voltada ao bem-estar social, à proteção da dignidade humana, à proteção e à prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios e outros pilares que sustentam esta Constituição. E quando nós falamos em direito sindical, em acesso ao direito sindical, em democratização do direito sindical, nós devemos refletir, principalmente no Brasil, a perspectiva do direito sindical a partir da democracia, a partir de uma perspectiva em que o trabalhador ele tenha acesso ao direito sindical de forma ampla, de forma irrestrita e de forma democrática. O nosso artigo 8º da Constituição, ele apresenta o direito à livre associação, à livre formatação, condução, criação, alteração e organização sindical. Quando nós falamos do caput do artigo 8º da Constituição, nós temos a liberdade sindical. Porém, o inciso 1º também. Quando nós falamos do inciso 2º, nós temos uma limitação na Constituição, qual seja a limitação ao sindicato único por categoria, limitado a um município como base territorial mínima possível para a criação de um sindicato. Pois bem, quando nós olhamos sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, o que vem a ser esse Estado constitucional cooperativo? Ele é um Estado aberto interna e externamente à sua legislação, não é? E este Estado, uma vez reconhecido como um Estado constitucional cooperativo, ele tem deveres, ele tem elementos que a consolidam. O Brasil, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição reconhece o Estado brasileiro como um Estado constitucional cooperativo. Logo, não há dúvidas que no Brasil nós devemos implementar as normativas, as instruções, não é? O próprio catálogo de proteção à dignidade da pessoa humana. E este elemento, dignidade da pessoa humana, proteção aos direitos humanos enquanto direitos universais, eles devem ser analisados quando do acesso ao direito sindical no Brasil. Hoje, o Brasil, no sistema de sindicato único, ele trabalha sob uma perspectiva de limitação da liberdade, que é um assunto muito mais amplo e muito mais complexo e que nós podemos abordar sobre diversas perspectivas. Porém, o que eu chamo a atenção? Este Estado constitucional cooperativo, democrático, solidário, plural, ele oferece uma interpretação e ele demanda uma interpretação constitucional voltada aos elementos democráticos. Olha, se nós temos uma Constituição
cooperativo, um Estado constitucional cooperativo, nós temos que pensar e interpretar a Constituição sob esta perspectiva. Quando eu tenho um artigo, um elemento, um inciso, uma linha, eu tenho que trabalhar sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, ou seja, sempre primando pela melhor proteção do trabalhador, que é o destinatário do sindicalismo, da própria razão existencial do sindicato. O sindicato, ele existe para fortalecer as relações de trabalho, para proteger, para auxiliar o trabalhador, principalmente na construção de um trabalho decente, de um trabalho humano, de melhores condições, de garantias ao trabalhador como um todo. O sindicato, ele é um pilar elementar na construção de relações laborais fortes, de relações laborais dignas, decentes e que tragam resultados para a sociedade. É preciso compreender que um sindicato forte, ele trabalha lado a lado com o Estado, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o próprio trabalhador e com a empresa. Esta é uma perspectiva a ser analisada a partir do Estado constitucional cooperativo, esse Estado que trabalha em sintonia e em harmonia com a sociedade como um todo, e inclusive com as instituições. No caso em tela, a minha reflexão ela se dá a partir do sindicato e a sua fundamental importância num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Bom, retornamos com o programa Direito em Foco, né? O programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos aqui, já acompanhou um pouco das imagens aí que foi do evento de posse que aconteceu na última semana, né, doutor? Foi na sexta-feira, dia 9 de agosto, a posse da nova diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, quadriênio 2024-2028. Vocês vão ver fotos, imagens aí do evento, o evento é um sucesso. Pessoas importantes, a diretoria praticamente inteira, tivemos aí algumas justificativas por questão de saúde, mas enfim, a grande maioria estava presente, afinal de contas são 21 diretores e diretoras, 21, olha. Então, mas a grande maioria estava lá. Fizemos, o Ney vai exibir aqui um exemplo, diploma, que cada um, porque nós fomos diplomados, é como instituímos como a situação de alguém, né, que ganha um cargo como vereador, porque afinal de contas, primeiro, é uma eleição. Sim. Aí nós fazemos a diplomação. Essa diplomação é que dá direito ao exercício de ser um dos diretores por 4 anos. Então, é isso que nós realizamos nessa sexta-feira. Então, vocês vão ver aí imagens e cenas deste evento. Muito bem, e vamos também dizer para você, advogada, que ainda não faz parte do SINAP, venha para cá agora, né, doutor? Venha para o SINAP, duas formas. Você está vendo o QR Code do lado do Claudinei Santos, é um meio mais rápido, direto, para você, advogado de todo o estado do Paraná, qualquer cidade, ou pelo nosso site sinappr.org. Por ali você consegue fazer a sua inscrição, conhecer o SINAP e participar. O nosso objeto é você, advogada, seletista, né? Trabalha por carteira assinada, seja nas sociedades de advogados ou nas empresas que empregam advogados, que tenham 2 ou mais advogados. Nós, o Sindicato dos Advogados, pode fazer o contrato coletivo de trabalho, que é tão importante que nas gestões que eu passei durante 6 anos, todos esses contratos foram renovados no ano seguinte, o que demonstra que é um instrumento balizador da atividade e muito importante. Então, veja você advogada, ou que saiba que tem os advogados no interior, que tenham 2 ou mais advogados, venham conversar conosco e que tenham certeza que os patrões também vão ficar satisfeitos, que fica realmente formalizado a relação de trabalho naquele escritório ou naquela empresa. Muito bem, vamos à notícia, doutor Vitor Hugo Loureiro, porque olha, minha querida, meu querido, você que está em casa agora, concessionária de energia elétrica ressarcirá consumidora por danos em seus eletrodomésticos. Não chega a ser uma novidade, Claudinei Santos, essa situação, mas é uma responsabilidade, né? Existe a possibilidade, tanto faz 110, 220 no Brasil em todo, quando há uma variação muito brusca de energia, para cima até ou para baixo, o equipamento não aguenta, ele não resiste.
Aí a segunda turma recursal dos juizados especiais lá de Brasília, Distrito Federal, manteve a condenação da Neo Energia Distribuidoras de Brasília S.A. ao ressarcir uma consumidora pelos danos causados aos seus eletrodomésticos devido à oscilação de energia. É isso que eu falei, para cima, para baixo, né? O colegiado concluiu que, abre aspas, demonstrados os danos e o nexo de causalidade e ausente causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou a parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos financeiros suportado pela parte recorrida, né? Recorrida. A decisão foi unânime. Então, explicando, pode acontecer. Aqui no estado do Paraná, nós temos aqui a nossa concessionária, a Copel. Então, pode acontecer uma variação brusca de energia e é sim a responsabilidade da empresa que fornece a energia, tá? Existe o meio administrativo, que você pode, se tiver essa condição de que deu essa variação de energia, queimou lá seu eletrodoméstico, fogão, a geladeira, o micro-ondas, a TV, seja qual for o aparelho, você vai fazer um pedido para a Copel administrativo. Se a Copel tem um departamento lá que avalia esse pedido e se constatado realmente que houve essa variação de energia que pode ter causado, ela vai fazer o ressarcimento, né? Caso não seja deferido, não seja a Copel não defere esse pedido, é direito do consumidor, aí sim ele procura ou um órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, ou o juizado especial, porque às vezes o valor dos bens não atingem até 40 salários mínimos, então o juizado especial é um dos caminhos que pode ser pleiteado para que daí sim consiga-se o ressarcimento daqueles equipamentos que foram danificados. Então é responsabilidade da companhia elétrica que se você tiver um equipamento, uma brusca variação, normalmente essa situação acontece naqueles temporadas, aqueles temporais, né? Aquelas chuvaradas e tá, pá, e varia a energia, ela sai, volta de novo, dessas complicantes e tudo mais. Mas a responsabilidade é da companhia elétrica, beleza? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso canal sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca do resultado bastante importante que foi divulgado a respeito do nosso PIB, que apresentou um crescimento de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, sendo este o resultado para o primeiro trimestre do presente ano de 2024. Tal resultado é bastante importante, levando em consideração que ele mensura o processo de crescimento econômico que ocorre em uma determinada economia nacional, tal qual a nossa, que é a economia brasileira. Tal resultado surpreende, sobretudo, pelo fato de ser além das expectativas que vinham sendo projetadas ali pelos agentes, né, e pelo mercado, especificamente. Então, justamente nesse sentido, para avaliar os determinantes desse resultado, muito importante se impõe justamente o relatório que foi recentemente divulgado ali pela coordenadora do IBGE, que apontou os principais determinantes desse processo de crescimento que ocorreu na economia brasileira, tendo ali em vista, especificamente pela ótica da demanda, o consumo das famílias. Pense que, a título de exemplificação, o consumo das famílias ele responde a praticamente 60% do PIB pela ótica da demanda. Ou seja, tudo que vai, por exemplo, em gastos, sejam em bens ou serviços, de você, trabalhador que tem de abastecer os recursos naturalmente de sua casa, enfim, direcionados à sua família especificamente, pense que esse componente é justamente um dos principais motores do crescimento da nossa economia pela ótica da demanda. E isso é muito importante porque se a gente for pegar os dados do primeiro trimestre de 2024, a gente vai observar que os salários aumentaram, que as condições do mercado de trabalho se aperfeiçoaram e que a inflação, o controle do nível de preços, acabou se efetuando. A gente vê uma inflação com nível mais controlado, o que significa que o poder de compra dos trabalhadores, além de crescer em função de um aumento dos salários,
permaneceu com maior força em função desse êxito que, principalmente, a autoridade monetária vem tendo em controlar o nível de preço. Então, esses importantes aspectos acabam se revelando, além também de outros, como, por exemplo, a diminuição da taxa Selic, que é justamente uma taxa que determina, sobretudo, todas as demais taxas de empréstimos que são estabelecidas na nossa economia. Então, pense nesse sentido que, com a taxa Selic se reduzindo, os empréstimos, o crédito, em geral, se torna mais barato. E, em se tornando mais barato, naturalmente, a produção para industrial fica mais barato com devido aos seus custos e também o consumo de você, trabalhador, de você, consumidor, fica também mais barato quando você tem a opção de tomar um empréstimo para custear os seus gastos, sejam em bens ou serviços. Então, nesse sentido, que acaba se reforçando justamente esse relatório, ou melhor, descrição da coordenadora do IBGE, em sentido de que o crescimento da economia brasileira se deu, sobretudo, com base na demanda interna, ou seja, em função de determinantes que, principalmente, vão em sentido do crescimento do consumo das famílias. Por outro lado, não houve, neste período, apenas incentivos ao crescimento do PIB. Também houve um desestímulo proveniente de um setor que, em linhas gerais, tende, na realidade, a provocar um estímulo, um aumento no crescimento do PIB. Tal é, especificamente, o setor externo, que, na prática, acabou contribuindo não para o aumento do PIB, mas sim para o seu crescimento não tão robusto. Isto porque, se a gente pegar os dados de exportações e importações, nós veremos que as importações, que são as produções externas, cresceram 6,5%, enquanto as exportações das nossas produções nacionais cresceu apenas 0,2%. O que isso significa em linhas gerais? Significa que, por um lado, o setor externo está desestimulando o crescimento do PIB, seja por exportações estarem crescendo menos, pelo país estar exportando menos, né? Naturalmente são produções nacionais que se veem desestimuladas porque o comércio exterior, ou melhor, o mercado mundial está demandando menos as mercadorias que são produzidas por nós brasileiros, e também, por outro lado, pelo fato das importações ficarem relativamente mais baratas pela questão que sempre tocamos aqui na nossa coluna de economia, que diz respeito ao câmbio. O real acabou se valorizando muito durante esse período. E com o real valorizado, as importações se tornam mais baratas e a competitividade dos produtores brasileiros, dos produtores daqui do país, acaba se tornando menor, justamente em função das produções que são diretamente concorrentes do exterior e que ficam barateadas. E, paralelamente, tendo em vista justamente aquele aspecto que disse a respeito das exportações, essas acabam ficando desestimuladas porque o câmbio mais valorizado acaba tornando as exportações brasileiras mais caras. Em se tornando mais caras, naturalmente, haverá menos demanda no exterior para essas produções. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode nos ajudar a trazer uma perspectiva a respeito da tendência de crescimento para o próximo trimestre e também para os demais. Nós temos aí, por exemplo, uma tendência de desemprego se reduzindo, né, que está bem posta, embora a gente tenha colocado, a gente tenha vislumbrado em meses antecedentes uma pequena pausa nessa trajetória de redução com um breve aumento, mas nós já vimos aí em abril que o desemprego voltou a se reduzir, o que é um bom sinal do ponto de vista do crescimento, porque o desemprego, ele não só permite, ou melhor, a redução do desemprego não só permite a maior empregabilidade e a maior renda em favor dos trabalhadores, como também oferece condições para que os salários de vocês, trabalhadores, também venham a aumentar, né, por uma relação de oferta e demanda. Naturalmente, quanto maior a demanda por trabalho, maior será a renda e o poder de barganha que os trabalhadores possuem para negociar melhores salários e melhores condições de empregabilidade. Por outro lado, nós também temos aí
uma perspectiva de continuidade de redução da taxa Selic, mas que também pode apresentar um estímulo não tão grande ao crescimento do PIB, justamente em função do fato do crescimento, ou melhor, da redução da taxa Selic estar apresentando uma tendência de redução mais tímida e que iniciou na última reunião do Conselho de Política Monetária e que tenderá a permanecer nas próximas reuniões enquanto perspectiva, uma vez que os membros do Conselho de Política Monetária acordaram que as reduções da taxa básica de juros devem ser mais tímidas a partir de então. Por outro lado, nós temos um aspecto que pode reforçar uma perspectiva, um crescimento mais acelerado, porque o real agora está apresentando uma tendência de desvalorização bastante acentuada. E com uma desvalorização bem acentuada, naturalmente, há um movimento inverso àquilo que eu pontuei aqui no comentário. Porque as exportações das nossas produções vão ser estimuladas, né? E isso constitui um importante estímulo ao crescimento. E, por outro lado, a tendência será de se importar menos, o que significa que a indústria, nesse sentido, poderá ter estímulos provenientes de uma competitividade reduzida das produções que são externas ao nosso país. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode levar a uma direção de crescimento, mas só o tempo nos dirá se tais perspectivas irão, de fato, se consumar ou não. Cabe a nós ficarmos ligados em relação a isso e também tendo em vista aí como isso poderá afetar a vida de você, trabalhador, né, que consome através de gastos com bens e serviços, mediante melhores condições de salários, de empregabilidade, e também para você, industrial, diante das perspectivas de investimentos que acabam se desenhando em função dessa trajetória. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Continuamos com o nosso programa Direito em Foco. É o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP. SINAP que está sempre à disposição do advogado, da advogada. A gente convida também, você que não é advogado, advogada, mas gosta do nosso programa, até por conta das informações, né? Claro, e temos muito, gostaríamos da sua participação, Isso. Inclusive, mandando algum tipo de dúvida ou indicação de entrevista, de Isso. matéria que queira saber o assunto. E ressaltando que nós damos as notícias aqui, vocês percebem que a notícia é curta, né? Porque realmente nós não temos muito tempo. Mas é o extrato da notícia. Agora, a notícia na íntegra, você encontra no nosso site. Tem o fórum de notícias lá no site Sinap, sinappr.org. Você encontra a notícia inteira, inclusive a fonte da notícia que nós divulgamos aqui no nosso programa. Exatamente, gente. Vai lá. Notícia. Manda ver. O TST reverte justa causa de pintor que usou documento sigiloso em ação. Explica melhor para nós, Essa é interessante essa aí, hein? Vamos lá. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, manteve a reversão da dispensa por justa causa de um pintor que havia anexado documentos sigilosos à sua reclamação trabalhista para provar condições de insalubridade. O colegiado concluiu que o trabalhador não tinha intenção de prejudicar a empresa. Na ação movida desde 2016, o pintor apresentou documentos sobre o uso de produtos químicos
e instruções de pintura que indicavam o tipo de tinta e aplicação. Posteriormente, ele foi demitido por justa causa com a alegação de que as informações eram segredo industrial e que ele havia feito cópias não autorizadas conforme carimbo de cópia controlada dos documentos. Ora, vê por que o trabalhador não pode? Não pode, vê que o Tribunal Superior do Trabalho anulou essa decisão, foi revertida, quer dizer, a justa causa dele foi anulada, consequentemente haverá um indenizatório, né? Então muda-se todo o valor rescisório daí, mas veja, uma situação que a empresa chegou a um ponto de ficar reclamando por informações controladas e tudo mais. Eu já até sei qual deve ser a informação controlada, né? É aquela indicação tóxica do uso do produto, não é? É aquilo que eles não querem, bota a letrinha pequenininha assim que não dá para ler, sabe? Mas o pintor teve O pintor deu uma olhada, falou, isso aí tem um produto que faz mal para isso, para a saúde. Aí a empresa falou, não deveria ter, né, divulgado essas informações sigilosas e tudo mais. Olha aí, fizeram uma demissão sob justa causa e agora reverteu a situação. Provavelmente virá acrescentada aí com indenização aí, né? Porque essa reversão aí, além de ter sido demitido por justa causa, ou seja, foi demitido injustamente, haverá uma rescisão e provavelmente vão esticar isso aí com uma indenizatória. Olá, meu querido amigo. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim. Mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias. Né? Isso é cediço. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo, tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas de juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão. Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer a arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil,
ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vá conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento do STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! E retornamos com o nosso derradeiro bloco do programa Sinap no ar, não, Direito em Foco. Sinap no ar vai voltar. Vai voltar. Com o Munir Guérios, né? Nós estamos, o canal CWB TV, né? É uma TV comunitária de Curitiba. Temos o programa lá, e estava com reprise, porque também nós temos um estoque de programas enorme, mas retomará com carga total, capitaneado pelo nosso amigo Dr. Munir Guérios aí, que já apresentava programas Direito para Todos, em nome do Sinap, então retorna aos estúdios lá do sindicato, mas o nosso programa aqui, que é o Direito em Foco, permanece ativo, né? Perfeitamente. E daqui a pouquinho também em áudio. E áudio pela Rádio Blitz, é isso mesmo. Vai avisar vocês. É isso vai avisar vocês. Doutor, a gente vai encerrar o programa, essa notícia foi uma tragédia, aconteceu inclusive no último dia 9, né? Foi. O avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, saía de Cascavel, e com 62 pessoas a bordo, nenhuma sobreviveu, né? Muito bem. A tragédia com o avião com 58 passageiros e os 4 tripulantes, totalizando então 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio chamado bairro Capela, em Vinhedo, São Paulo, e infelizmente não deixou nenhum sobrevivente, e nós aqui nos solidarizamos com os familiares das vítimas, né? De acordo com a Voipaz, Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, as vítimas estavam em um avião turbohélice de passageiros modelo ATR-72 que caiu em Cascavel, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, São Paulo, e um pouco antes de chegar teve essa queda. A ANAC informou que a aeronave se encontra em condição regular de operar, os certificados de matrícula da aeronave todos válidos, além dos tripulantes com a documentação em dia. Os nossos corações se tornam solidários, né, com as famílias das vítimas nesse trágico acidente aéreo, que realmente ele é chocante, né? Ele choca pelo evento, né? Claro que nós somos solidários com esses eventos e choca muita atenção, já ouvimos depoimentos. Um deles me emocionou, que a filha, foi uma das que primeiro deram o depoimento, a filha que em Cascavel levou o pai e a mãe, que faziam uma viagem de lazer, de passeio, levou ao aeroporto, se despediu, tomou um café lá no aeroporto, esperou eles embarcaram, e ali foi a despedida, né? Então, você que nos ouve, não espere para amanhã, para aquela pessoa que você ama, que você adora. Passamos agora recentemente o Dia dos Pais, né? Mas dia do pai é todo dia, dia da mãe é todo dia, dia da esposa é todo dia, do marido e dos filhos. Então abrace seu filho, sua esposa, fale que ama, porque você não sabe o dia seguinte, né? A vida é um sopro, não tem jeito. Ninguém sabe a hora, né, que Papai do Céu vai chamar. Então não deixem para depois, não deixem para amanhã. Não desperdice seu tempo com bobagens, brigas, intrigas, etc. Ame, como foi falado no começo do programa. É isso mesmo. Gente, vamos? Vamos. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe todas as famílias
E estaremos de volta na semana que vem, todas as quartas-feiras, 19h30, programa Direito em Foco, aqui pelo canal 13.2 da Uninter, Super Canal 13. Abraço, gente. Até lá.